talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Bem-vindas todas e todos. Nosso último dia aqui em Paraty. Meu nome é Aline Klein, eu sou editora da Jacobin Brasil e vou fazer a mediação da nossa mesa aqui agora. Antes da gente começar, só um recadinho da organização e da produção. Primeiro, todos os livros, os autores que vão estar sentados aqui vão ser vendidos no final e os autores vão estar autografando para quem quiser os autógrafos. Segundo, os tapetinhos. A produção pede para que no final da atividade, se possível, recolher os tapetinhos e colocar ali no canto da tenda, ok? Enroladinho. Se conseguir dar uma batidinha de areia, etc., para o pessoal da próxima mesa poder usar eles bem. Bom, vamos começar o nosso painel aqui no último dia de Paraty. O nome do painel é Socialismo no Nosso Tempo. E eu queria convidar aqui algumas pessoas muito especiais. A primeira pessoa, para quem não é do estado de São Paulo, vai conhecer pela primeira vez, então são ratos, porque é um grande nome da esquerda paulista, que é a Ediane Maria. A Ediane, para quem não sabe, é pernambucana, nascida em Floresta, é fundadora do Movimento Negro Raiz da Liberdade, coordenadora estadual do MTST, e a primeira trabalhadora doméstica eleita para a Assembleia Estadual de São Paulo com 170 mil. Paraty está muito feliz que você está aqui, a gente está muito feliz de poder estar nessa mesa com você. Eu que agradeço. Queria chamar agora o meu companheiro de trabalho, editor da Jacobin, professor de filosofia no FABC, militante socialista desde berço, Victor Marx. Co-organizador junto comigo e o Bhaskar Sankara, o livro ABC do Socialismo, que está à venda aqui, um merchanzinho básico. Agora queria convidar o nosso colega que está com o livro do Pato, não esqueçam, bom livro, Matheus Mendes, que é também colega geógrafo, bacharel da Universidade. Bem-vindo, Matheus. Cientista política, professor da rede municipal de Duque de Caxias e pesquisador do grupo de pesquisa em relações internacionais e sul global. Bem-vindo, Matheus. E por último, o nosso camarada, também professor da UERJ, Elias Jabor, professor de Economia. O Elias, para quem não conhece, que vai conversar aqui com a gente hoje, ele trabalha com temas relacionados ao socialismo em China há quase 3 décadas, há 25 anos. Ele está lançando também, está à venda aqui, o livro pela Boitempo, China, Socialismo no Século XXI, e é baterista da Vila Isabel. Então eu queria dar as boas-vindas, por enquanto, se quiser, na realidade vem pra cá, você, Matheus.
Deus, eu fico aqui no cantinho. Então eu queria dar as boas-vindas a todo mundo, desejar um bom painel, que a gente aprenda muito, consiga debater e se inspire muito. O tema então é socialismo no nosso tempo, e acho que a gente podia começar ouvindo a Ediane sobre a experiência. Pode ficar sentado em pé, você que sabe. Sobre... Eu fico sentado em pé. Eu quero ficar em pé, gente. Eu também acho, é o último dia, né? Vamos que dia. Isso. E aí, Ediane, um pouquinho então sobre o socialismo no nosso tempo. Ai, primeiro eu quero... bom dia a todos e todas. Acho que é bom dia ainda, né, gente? Bom dia, quero saudar aqui essa mesa maravilhosa. Agradecer o convite. Eu me chamo Ediane Maria, sou coordenadora estadual do MTST, sou migrante do sertão do Pernambuco, que moro no estado de São Paulo há mais de 20 anos e que cheguei em São Paulo para cumprir o mesmo ciclo da minha mãe. Eu vou chorar em algum momento porque eu sou chorona e enfim, para cumprir o mesmo ciclo da minha mãe, né? Então eu fui para São Paulo para trabalhar como babá, empregada doméstica, e foi assim a minha vida. Eu estou com 39 anos hoje, sou mãe solo de 4 filhos. E encontrei na luta o que é o socialismo, o que eu entendo de socialismo. Não consegui viajar ainda para fora do país, até porque a gente tem que desbravar esse país que a gente constrói, que a gente resiste. Quero saudar todos vocês e estou muito ansiosa para ouvir as falas dos companheiros. Então eu vou contar um pouquinho, gente. Eu falo que a minha história parece que ela tem 100 anos de vida. Parece que ela tem, na realidade, 134 anos. Porque eu sou a 7ª de 8 filhos, sou filha de Raimunda, que é uma ex-empregada doméstica que se aposentou graças ao trabalho rural. Sou filha de canoeiro, ex-feirante e ex-pedreiro. E vim para São Paulo com indicação da minha mãe para trabalhar seguindo um ciclo. Quando eu falo mesmo ciclo, é que ela foi babá da minha ex-patroa lá do Pernambuco. E eu vim para São Paulo para trabalhar como babá dos filhos da menina que a minha mãe criou. E foi assim a minha vida em São Paulo. O olhar desse lugar de fala de uma mulher negra que foi invisibilizada, foi esquecida. O olhar essa solidão que a gente vive. São Paulo, ele me engoliu. Ele me esqueceu, ele me jogou no quarto de empregada. Foi lá que eu passei um tempo da minha vida. E por isso que é dolorido a gente falar desse lugar, porque é um lugar que ainda continua. Nós continuamos sendo esquecidas, invisibilizadas, maltratadas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo com 18 anos de idade, eu cheguei tão cheia de expectativas, tão cheia de fé, de mudança, de transformação. Eu cheguei em São Paulo falando assim: eu vou voltar, assim como os filhos dos patrões da minha mãe que vinham para o Rio de Janeiro, ou ia para Recife, ou ia para São Paulo, e eles voltavam nas férias. Eu fui aquela criança que foi ajudar a minha mãe nas férias, e eu ouvi histórias, várias histórias. Os meninos que eu conhecia até eles concluir o 2º grau, e eles sumiam. E eles voltavam com muitas histórias lindas, que estavam estudando, estavam fazendo engenharia, iam ser médicos. E aí eu falei assim: eu vou para São Paulo, porque lá eu vou ter possibilidade, vou ter oportunidade. Já que eu escuto tanta história, eu vou lá. Só que quando eu cheguei em São Paulo, o que eu encontrei foi uma selva de pedra, foi um esquecimento, um isolamento, invisibilidade. Quando a gente fala do apartheid, gente, que não houve no nosso país, de fato, mas a gente continua tendo ele nos tempos atuais. Os meus amigos, eles se resumiram a pessoas como eu. As trabalhadoras domésticas do prédio. Foi o porteiro, foi o zelador, foi o motorista do ônibus, que viraram meus amigos, que eu pude conversar e desabafar em algum momento, quando eu me sentia perdida enquanto adolescente de 18 anos, numa grande metrópole. Foi esse lugar que eu encontrei. Pessoas que, assim como eu, por não entender a imensidão do nosso país e o quanto que esse processo de escravidão nos escraviza até hoje, naturalizava. Quando eu ia questionar por que a gente está aqui, sabe? Eu não quero ter que trabalhar 12 horas, uma jornada de 12 horas, acordar 6 horas da manhã e ter que dormir 10 horas da noite, mais de 12 horas de trabalho. E as pessoas olhavam para mim e falavam: mas é assim. A gente já mora na casa da patroa,
já é para isso, porque a gente acorda cedo, não tem que pegar ônibus. E eu achava aquilo estranho. Eu fui esquecida numa casa onde o bombeiro teve que me resgatar. Meus patrões me esqueceram, simplesmente isso. E eu ainda sendo uma pessoa maravilhosa de falar, não, meus patrões, tadinho, talvez foram, esqueceram, ou aconteceu alguma coisa. Só que na realidade não era isso, a ferida era mais profunda. Eu me conheço como mulher e começo a lutar e entender o que é socialismo na atualidade. E me agarrei a isso quando eu entrei na MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em 2017, dia 3 de setembro de 2017. A Ediane, ela resgata a menina, a criança que foi perdida, que foi largada em algum canto, em algum quarto. Na cidade que eu achei, no estado que eu achei que eu ia ter possibilidade, não tive. Foi debaixo do barraco de lona, foi construindo a luta, que eu entendi o que é socialismo. O que é olhar nos olhos, sabe? Olhar nos olhos e falar, estamos juntos. É lá que eu entro no objetivo de conquistar a minha moradia, porque eu moro até hoje no fundo da casa da minha sogra, na periferia de Santo André, ABC Paulista. E é lá que eu começo a lutar. Começo a olhar pessoas como eu, que estava chegando na ocupação, e a minha agonia e a minha angústia é porque... Por que eles não falaram que existia um movimento? Por que eles não falaram que lutar por moradia é um direito? Por que eles não falaram que morar segregado no Pico do Morro está errado? Por quê? Por que eles não falaram que o problema não era meu? Porque quando eu olhava para o lado e ia questionar, as pessoas falavam, Ediane, mas sempre foi desse jeito. O morar no Pico do Morro, tem que descer tudo para pegar o ônibus, tem que lidar com a viela escura, você tem que sair na madrugada. Eu, enquanto mãe de 4 filhos, chegou um processo da minha vida, quando eu não conseguia mais sair com os meus filhos para acessar o centro, tinha que me resumir a ficar dentro de casa com os meus filhos, porque se saísse a gente não tinha como comer. Na semana que iria gastar muito, a passagem é cara. É nesse olhar que a gente começa a questionar. E é o MTST, quando eu entro, que eu começo a olhar e falar, não, tá tudo errado. Eu abracei meus companheiros, quando eu entrei no MTST, porque eu falei, meus irmãos estão aqui. E o que fizeram com a gente? Por que a gente veio parar aqui? Por que a gente veio parar aqui? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer todos os dias. Porque eu me questionei. E fiquei muito feliz, A Povo Semente São Bernardo do Campo, a ocupação onde eu nasci, comecei minha militância. Ela foi a maior ocupação da América Latina. Aconteceu na área verde de São Bernardo. E lá chegou a mais de 12 mil famílias. Eu era uma dessas 12 mil. Lá eu virei coordenadora. Eu entendi o ressignificado da vida. Eu comecei a ver nas cozinhas coletivas um processo de, para além da formação, um processo de acolhimento. Nas ocupações do MTST, a primeira estrutura levantada é uma cozinha coletiva. Porque o MTST entende que o trabalhador não pode jamais... Porque a gente entende que o trabalhador não pode jamais trabalhar um dia inteiro sem ter no mínimo 3 refeições por dia. Nós garantimos, à base de muita solidariedade, muita doação, fazer com que o trabalhador consiga tomar o café da manhã, com que ele almoce e com que ele jante. E ver todo o mecanismo da ocupação, aquilo fez com que a gente comece a se questionar, abrir os olhos mesmo e falar, por quê? Quando a gente ocupa uma área verde, o que eu ouvi de vagabunda, vai trabalhar, quer ganhar na mão grande, não tem o que fazer. E você olha para trás e fala, mas eu estou trabalhando, eu sou doméstica. E você vai falar com os companheiros, eu sou pedreiro, eu sou pintor. O que fizeram com a gente? Por que eles fazem isso com a gente? Por que eles fazem isso? Isso é uma coisa que me indigna, sabe, todos os dias, de olhar pessoas que ainda não entendem. E não é porque não quer entender, a questão, a realidade é que a comunicação ela não chega na ponta. É mais fácil criminalizar, colocar como terrorista, do que falar
Eles estão lutando por um direito legítimo, está na Constituição. Todo cidadão brasileiro deveria ter direito à moradia. E é isso que nós, enquanto movimento, fazemos. Mas, para além disso, forma pessoas como eu, como a Helena, que foi lá como brigadista ajudar. Pessoas que entram no MTST, muitas vezes não pela moradia, mas porque entende que é necessário se organizar, é necessário estar junto. Ver o setor de arquitetura dentro da ocupação, olhar para a ocupação e entender que eu fui coordenadora do G1. A gente divide por G, é igual bairro. Vamos imaginar o bairro? Existe o bairro, né? G1 era o bairro que eu coordenava, com mais de 800 famílias. E foi lá que eu aprendi, todos os dias eu aprendia com cada um. Cada um. O jeito de fazer o barraco, a pessoa traz a sua cultura. Ela quer deixar um espacinho, ela quer ter uma terra ali para plantar uma planta. Ela quer ter um jardim, ela quer ter uma área, ela quer ter um espaço. Não é possível que a gente viva na sociedade até hoje. E fale de socialismo, e atacaram tanto em 2018, que o Brasil ia virar comunista, socialista, sabe? Que ataque foi esse? Sendo que o socialismo eu aprendi dentro da ocupação, debaixo do barraco de lona, dividindo o pão, dividindo o café, dividindo o ovo, o feijão com arroz, e formando pessoas com pensamento crítico. De fato, se o socialismo for formar pessoas que questionem e que lutem por igualdade, nós fazemos isso todos os dias. E a possibilidade das ocupações é de igual. É de igual. Eu entrei, todos que entram podem entrar para a coordenação, podem construir setores, pode circular. Você fica com pensamento crítico e começa a questionar as estruturas. E é isso que eles não querem. É isso que o governo atual, que agora já acabou, graças a Deus, é isso que incomoda pessoas como o nosso, eu não vou falar ex-presidente, porque nunca foi meu presidente. O ditador tentou emplacar aqui no país. Então é esse pensamento, essa luta que a gente tem, que eles tentam acabar com a gente. Então o MTST forma pessoas como eu, que discute, que debate a cidade. Eu comecei a ver que o bairro que eu morava não estava normal. Não é normal a gente morar num bairro que a gente vai lá, constrói, e que daqui 40 anos ou daqui 10 anos pode vir uma máquina e derrubar a tua casa. Porque o terreno não está regularizado, você não é dono. Não é normal eles nos empurraram o tempo inteiro para o fundão, onde nós, mulheres negras, na sua grande maioria, sofremos violência doméstica e não temos uma delegacia da mulher próxima. Não é possível. Você tem que descer sempre o morro, andar muitas vezes quilômetros para conseguir colocar teu filho na creche, conseguir uma escola. Minha filha hoje faz engenharia pela federal, graças à política de cota do governo do PT. Você começa a abrir seu horizonte, começa a olhar e falar, é possível avançar. Se esse é o socialismo, para mim, esse é o socialismo moderno, da atualidade, que eu vivo. A minha vivência é essa prática cotidiana. Todos os dias eu estou ali. Todos os dias eu vou ali beber da fonte falando, gente, vem cá, eu preciso te conhecer. A pessoa, quando vai numa ocupação, ela vai com medo. Porque ela vê um barraco de lona, ela vê várias pessoas falando mal da gente, e quando ela entra, ela vai com medo. E a nossa função enquanto organização é abraçar essa pessoa e falar, vem cá, vamos junto, vou te explicar. Vou te contar a história, que a história não te contou. E a pessoa começa a lutar e entender que isso é um direito. Então, de fato, gente, eu acredito num socialismo libertador. E que a gente não tenha que estar ocupando sempre terreno para formar pessoas. E para mostrar o socialismo é isso. Quando eu fiquei na Marielle Franco, ocupação nossa, que a gente ocupou o terreno depois do assassinato da Marielle, em 2018, a gente ocupou terrenos e a gente ficou lá na Marielle Franco. E eu fiquei 6 meses na ocupação, realmente eu saí 3 vezes da ocupação. E a gente estava no cenário de horror do Bolsonaro
querendo acabar com a gente, e a gente viu que ia ganhar, e foi um horror pra gente. Quando a gente saiu da ocupação, que a gente conseguiu ganhar esse terreno, quando eu saí do nosso universo, do nosso socialismo, eu falei, esse mundo ainda existe. Eu saí do muro pra fora do terreno, eu falei, existe. As pessoas continuaram nos chamando de vagabundo, de baderneiro, apontando arminha, fazendo arminha pra gente. Continuaram. Hoje, depois de 5 anos dentro do MTST, eu, depois de vários trabalhos, sou uma das fundadoras do Raiz da Liberdade, e lá eu ganhei mais uma força de lutar contra o racismo. E de olhar pra mim, enquanto uma mulher negra, trabalhadora doméstica, olhar pra mim e falar, é importante, é necessário, é urgente a gente lutar por essa classe. Porque eu fui esquecida, quantas mulheres são esquecidas? Quem é essa mulher que está ali trabalhando? Será que ela tem sonhos? Será que ela quer estudar? Será que o filho dela precisa de alguma coisa? Será que essa mulher que vem trabalhar na minha casa, ela está conseguindo alimentar os filhos dela? Será que ela tem uma casa para ela limpar? Quem é essa mulher? Quem é? O que ela sonha? O que ela pensa? Esse olhar que nós temos que questionar o tempo inteiro. E foi esse olhar que eu levei na nossa campanha, que eu falo, nossa, porque é uma construção do MTST, é uma construção coletiva. Levei. Talvez pudesse questionar e as pessoas olhar para mim e falar, ela é uma louca, jamais, eu não vou largar a minha doméstica, não vou deixar minha diarista. Mas não era isso o questionamento da campanha. O questionamento é, olhe, nós somos seres humanos, nós queremos direito. Nós queremos que o Estado nos olhe. Nós não queremos ser resgatada como as Madalenas. Nós não queremos. Não é possível que nós temos ainda, em pleno 2022, 2021, 2020, mulheres como as Madalenas sendo resgatadas em trabalhos análogos à escravidão. Não é possível. Quando eu ouvi o podcast, eu fiquei horrorizada. Eu comecei a chorar igual a louca. Porque é esse olhar que a sociedade tem, o podcast das Madalenas. Do quarto, que é a casa abandonada. Quando a mulher conta que ela sai correndo na rua desesperada, pedindo socorro, e que as pessoas olham e falam, a patroa vem atrás e fala, ninguém quer saber de você. Volta, vamos comigo. Ninguém quer saber. E é esse olhar que a gente tem que se indignar todos os dias. Porque é esse olhar de uma mulher que hoje mora, é casada, e que sofre violência, e que ela sai na rua às vezes para pedir ajuda, e as pessoas não olham. Não querem saber porque falam, tu tem uma casa para morar. Volta. Ah, tu tá sem conseguir fazer quase nada da vida, mas tu tem alguém que te dá comida. São essas violências cotidianas, todos os dias. E hoje eu sou deputada porque eu falei que eu vou ser a pessoa que eu quero honrar as trabalhadoras domésticas desse país. No processo de campanha, gente, foi lindo. Ver várias classes, camadas da sociedade aderindo e falamos, vamos eleger a primeira empregada doméstica para o estado mais rico da América Latina. Vamos eleger. E elegeram. Honrar cada um dos 175.617 votos, honrar cada um. Porque as pautas, para além de ser uma empregada doméstica, também sou mulher LGBT, sou mãe solo, sou mulher preta, migrante nordestina, e o questionar a questão da migração. Quem somos nós que construímos o maior estado, o estado mais rico da América Latina? Quem somos nós? São migrantes que são esquecidos, como diz a Carolina, jogados no quarto de despejo. Ninguém olha, ninguém quer saber. E o reivindicar e falar, gente, Quero ver agora os professores, depois de um testemunho desse na beira da praia, num domingão. Quem não voltar transformado disso aqui, tá morto por dentro, né, gente? Mas eu queria passar a palavra. Obrigada, Diane. Foi assim, estamos aulão. Mas eu queria passar a palavra de novo, mais uma vez, meu colega da casa, meu camarada, Victor Marques, que é editor da Jacobin junto comigo, que é co-organizador, ele, Bhaskar Sankar, do ABC do Socialismo, que ele vai mostrar agora um pouquinho para vocês.
E aí, com você, Vitor, eu tenho um microfone ali, falar um pouquinho sobre o socialismo no nosso tempo, mas acho que a Ediane também já aterrou um pouco. É assim, o socialismo e os socialistas precisam buscar concretude da luta pelo poder, precisam buscar... O que nos ensinou a Ediane agora sobre o socialismo no nosso tempo? Vitor Marx. Olá, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Obrigado a todos pela presença aqui. Essa já está sendo uma mesa assim, que mexe muito com a gente, porque temos na mesa aqui dois jacobinos, né? A Aline é editora da revista impressa, ela que garante que isso aqui aconteça. Essa é a última edição da revista impressa, se chama justamente Socialismo no Nosso Tempo, que é o título da mesa também. E nós acabamos de lançar esse livrinho, chama ABC do Socialismo. É um livrinho muito curto, fácil, introdutório, acessível, que começa justamente com um texto de coautoria minha com a Aline. A gente assina o prefácio. O prefácio está disponível, inclusive, na internet. Né, tá. A gente é quase uma dupla sertaneja. Exatamente. E o prefácio se chama, acho que muito adequado para o nosso tempo, Se você odeia o Bolsonaro, então você vai amar o socialismo. E a gente começa brincando, dizendo que nunca antes na história desse país um presidente falou tanto de socialismo. De fato, o Bolsonaro começou o primeiro discurso dele já falando que é o maldito do socialismo no Brasil e tal. E a gente considera uma loucura, tem coisa fora da realidade e tal, mas a gente quer dar uma outra interpretação a isso, tá? A ansiedade que uma parcela significativa das elites proprietárias brasileiras sentem é real. Elas estão sentadas num barril de pólvora. Esse é um país muito desigual, com estruturas de poder muito violentas. E nessa realidade constante, cotidiana, de exploração, de violência, de opressão, esse negócio pode explodir a qualquer momento. Eles têm razão de temer o socialismo. E de fato, quando eles falam mal do socialismo, eu quero deixar isso assim, muito evidente aqui, porque às vezes a gente fica na defensiva, né? O Bolsonaro fala, não, socialista, fala, não, nós nem somos socialistas, nem queremos isso. Eu acho que isso é um erro, nós achamos, tá? Nós temos que assumir essa identidade como uma insígnia de honra. Nós estamos junto com os trabalhadores do mundo, junto com os pobres do mundo, junto com todos os oprimidos do planeta. Isso é um motivo de orgulho. Nós queremos mesmo, nós somos o contrário de tudo que eles representam. E quando eles nos colocam como os inimigos, colocam os socialistas são nossos principais inimigos, os ambientalistas são nossos principais inimigos, os povos indígenas são nossos... Que honra é isso? Nós somos mesmo. Nós somos mesmo. Agora... Então nós somos o contrário deles. O que o bolsonarismo representa, nós representamos o contrário. E nós temos que ter, assim, não só um sentido histórico do que isso representa, mas também uma noção da responsabilidade que isso implica. Porque historicamente, o que é o movimento socialista? É a articulação, é o casamento das lutas espontâneas, dos combates proletários, das lutas dos oprimidos, que estão sempre acontecendo. Onde existir opressão vai ter resistência. Então isso a gente não precisa nem chamar muito o povo para a revolta, porque a revolta já está aí. Tá? Mas o que a gente precisa, e isso é uma responsabilidade dos socialistas, é armar essa revolta para aumentar as chances de vitória da rebelião. Nós temos que dizer, tem um caminho para a gente ganhar. Se a gente organiza a revolta, se a gente monta um plano, se a gente consegue articular as várias lutas sociais, se a gente consegue constituir um campo comum que elabora uma visão alternativa de sociedade a partir da experiência dos de baixo, da experiência de quem está na ocupação sem teto, da experiência de quem está ocupando terra, da experiência de quem está fazendo greve, da experiência de quem está se organizando contra o racismo, e consegue formular em comum um projeto comum, isso tem muito poder. E eles têm razão de ter medo disso. Então nós da Jacobin, da revista Jacobin Brasil, a gente quer dar a nossa modesta contribuição para
tirar, sobretudo a juventude, do seio da ideologia dominante e colocá-lo na teta do socialismo internacional. Isso é o que a gente quer fazer. Quer dizer, tem um caminho. Porque um problema com o que a gente tem que lidar quase cotidianamente, isso é algo que está presente nos nossos textos, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nisso, é que teve um momento da história, não muito tempo atrás, tá, que o movimento socialista era um movimento de massas, uma vocação majoritária e muito confiante de que o futuro pertencia a ele. Em algum momento nós perdemos um pouco a nossa autoconfiança, a nossa convicção de que nós podemos mudar o mundo de base. Isso é o que o outro autor que a gente publica, o Mark Fisher, não sei se vocês já ouviram falar do livro dele, Realismo Capitalista, tem para vender aí também. O Mark Fisher vai dizer, olha, parece que hoje é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e de fato a gente está vivendo no fim do mundo. Porque a acumulação descontrolada, desenfreada capitalista está produzindo uma crise ecológica. A gente vive uma crise do mundo do trabalho, com o aumento da precariedade, a desorganização do mundo do trabalho, uma explosão da desigualdade, e isso tudo causa uma desmoralização da própria democracia liberal, cujo resultado é aproveitado pela extrema-direita. Então o fim do mundo está aí. Só que nós precisamos recuperar a confiança de que uma outra maneira de organizar a sociedade é possível. Nós temos que retomar essa nossa ambição coletiva, que a partir das nossas experiências de luta, nós podemos encaminhar uma transformação estrutural. E por isso que eu havia dito, eu repito, talvez essa seja a minha tese principal aqui, o socialismo é o casamento da combatividade proletária, das lutas, das existências do de baixo, com uma crítica radical da sociedade, uma concepção estratégica de que é possível ir por outro caminho. E isso é o que nos dá a confiança de que é possível vencer. Nós vamos ter desafios muito grandes no próximo ciclo. Vou terminar essa minha fala inicial aqui. Nós ganhamos uma eleição muito importante, e nós da Jacobin Brasil anunciamos nosso apoio ao Lula, assim como o pessoal no MTST, desde o primeiro turno. Nós achamos que foi crucial derrotar eleitoralmente o fascismo. Mas a verdade é que nós ainda não derrotamos politicamente, socialmente o fascismo. Nós estamos com a extrema-direita mobilizada, militante, de massas, no cangote, e vai ficar aí no próximo governo, uma ameaça constante. Então, ter resolvido o problema eleitoral foi importante. Isso é uma condição básica, necessária, mas não suficiente. Se a gente quer ir às raízes do problema, inclusive às raízes do problema que gerou o Bolsonaro é um sintoma de uma crise mais profunda. Se a gente quer ir para as raízes do problema, de pesadelos recorrentes na história do Brasil, porque o Bolsonaro também é uma continuidade da nossa história da ditadura militar, não resolvida. Tá? Então, como é que a gente ataca não apenas esses sintomas mórbidos, para usar uma frase do Gramsci que a nossa amiga Sabrina Fernandes também pregou no título, mas tem uma estratégia de ir para a raiz e encontrar lá no fundamento da sociedade a causa desses sintomas mórbidos para iniciar um processo de transição muito mais ambicioso. Acho que essa é a responsabilidade de nós socialistas. Nós vamos ter que... Não sei se todos vocês são socialistas, mas se os que ainda não são, convidam a ser, né? Leiam aqui o ABC do socialismo, tá? E se somem. Acho que a Diane já... Os que não eram, a Diane ganhou. E nós vamos ter uma tarefa muito delicada. Imediatamente. Porque nós vamos ter que enfrentar a extrema-direita, e isso em vários momentos significaria apoiar, dar suporte ao próximo governo progressista, mas nós temos que ser capazes de incidir nesse governo também, nós temos que ser capazes de pressionar. Aliás, é para isso que nós elegemos, porque ele é passível de pressão popular para que as lutas tenham conquistas concretas, porque é só com a conquista concreta que aumenta a confiança do povo. Ou seja, o nosso desafio é reestabelecer uma espécie de círculo virtuoso que a mobilização popular, a organização popular consegue, a partir da luta coletiva, conquistas sociais, e isso aumenta a própria expectativa de ter mais conquistas, de
de aprofundar nos direitos, a luta funciona, a luta muda a vida concretamente. E isso aumenta justamente a capacidade de articulação, de mobilização e de organização coletiva. Então os desafios dos socialistas brasileiros hoje são muito estratégicos. A partir da experiência popular, da resistência, traçar um plano estratégico de transformação radical da sociedade brasileira no sentido da democratização profunda das nossas estruturas sociais e econômicas. É isso, pessoal. Obrigado. Pessoal, antes da gente ir para o próximo convidado, eu queria dar uma dica de ouro para quem estiver na lateral, mas sejam disciplinados como os bolcheviques para não tumultuar, mas tem tapetinho aqui e aqui tem espaço, viu? Se vocês quiserem sair do sol, tem ainda um espaço aqui na frente. Muito obrigado, Vitor. Eu estava reparando aqui, não sei se vocês separaram só easter eggs dessa mesa. Nós temos aqui a camiseta da DDR, da Alemanha, a camiseta do MTST, o Vitor carrega no peito do San Louverture, o líder da Revolução Haitiana, o Jacobino Negro, e o braço do Elias é o Lenin, que é? Ali, ó. Então, aqui nós temos exemplares simbólicos, né? O socialismo. É a discussão aí, se cabia aqui a bandeira do Brasil? Será? Eu sabia. Claro que sim. A nossa bandeira não é daqui. Pessoal, agora eu queria convidar o professor Matheus, que vai falar um pouquinho aqui. Vai falar do socialismo do nosso tempo, não necessariamente da DDR, mas claro, dá para discutir a partir daí, mas a gente queria ouvir um pouquinho aí dos seus pensamentos. Boa tarde, companheiras, companheiros. Boa tarde. Boa tarde, Jabor, Vitor, Etiane, Aline. Eu estava até brincando aqui, eu tenho que fazer um agradecimento especial para a Aline, porque botou o Vitor na rabuda de ser depois da Etiane, porque depois da fala dela ficou difícil aqui, cara. Eu tava até com a voz embargada, cara. Então, já que a Aline deu a deixa aqui dos símbolos, né? E também que o Vitor falou assim, né? Acho que a gente tem que ter clareza, ele tem que ter vergonha de dizer assim, nós somos socialistas, né? E uma das etapas disso é parar de ter vergonha das experiências socialistas. Não é possível esse melindre todo. Não é possível, sempre assim, não mais, mais. Assim, cara, eles não têm vergonha nenhuma do que eles vêm proporcionando. Tem um vídeo, inclusive, bem interessante do Bannon. O Bannon fala assim: o mundo que a gente defende é esse que a gente está falando, que a gente está anunciando, que a gente está propondo. Se vão te chamar de machista, dane-se, eu sou machista. Se vão te chamar de racista, dane-se, eu sou racista. Ué, o mundo que a gente defende é o contrário disso que está dado. Se vão chamar de socialista, ótimo, sou socialista, obrigado. É isso, assim, a gente tem umas... A gente da esquerda abraçou bem forte, né, essa ideia do fim da história, né? A gente abraçou isso aí, beleza, não é isso mesmo, não vamos ponderar. Cara, desde 1991, a gente assiste uma contra-revolução violenta. E essa contra-revolução tem em suas marcas um revisionismo histórico. É isso. É isso. A galera compra de barato que a Segunda Guerra foi ganhada no dia dele. Pô, sério? Sério? Com Stalingrado lá, com todo o movimento para libertar o leste europeu, é sério que foi o dia dele? Com Stalin. As pessoas têm dificuldade, inclusive, de assumir, de dizer o nome de quem foi o arquiteto da vitória. O Joseph Stalin. É isso. Mas um monte de melindre, mas na Revolução
cubana isso, aquilo. Não tem. Não, assim, não dá para ser assim. E aí o que acontece? No Brasil, como o Vitor falou, né, a elite brasileira tem motivo para estar preocupada. Ela tem motivo para sempre estar disposta a promover uma contra-revolução preventiva. Sempre esteve, sempre está e sempre estará. Porque a gente vive em cima do bairro de Pólvora, como o Vitor bem descreveu, e um elemento fundamental disso é a ideologia. E aí, assim, às vezes a gente tem dificuldade de pegar da parte teórica como é que a ideologia opera e levar para o dia a dia. Então, eu uso sempre uma imagem. Eu sou do Rio de Janeiro, mas provavelmente São Paulo, Belo Horizonte, qualquer outro lugar deve ter uma imagem parecida. Vocês já viram a imagem do metrô da linha 2, 6 da manhã? Olha só, são 6 pessoas por metro quadrado. As pessoas, se tirarem o pé do chão, as pessoas vão ficar de saci-pererê. Olha só, as pessoas brigam por lugar, mas não quebram o metrô. Ora, se isso não é condicionamento teológico, tem que me dar outro nome. Porque não é possível. A pessoa não pede palavras para dizer, olha, o sindicato não presta, o sindicato isso e aquilo. Mas na hora que a gente do sindicato chama as pessoas para as ações, aí tem um monte de senão, de porém, de, poxa, mas essa direção isso, aquilo. Você é sindicalizado? Nem sou sindicalizado. Você vai na Assembleia? Não vou na Assembleia. E por que os trabalhadores não querem mais ir na Assembleia? O que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu frear um golpe que era francamente contra-revolucionário? Por que a gente não conseguiu mobilizar a classe trabalhadora para defender, para ser contra a PEC do fim do mundo? Por que a gente não conseguiu mobilizar a classe trabalhadora para lutar contra a reforma trabalhista? Aí tem a questão ideológica. As pessoas realmente acreditam que as soluções são individuais e não sociais e coletivas. E aí a gente tem que pegar o socialismo e mostrar que não, olha só, os processos, as soluções passam pela coletividade. A outra coisa, e aí vou fazer aqui uma crítica, porque eu milito em movimento organizado desde moleque. Eu fui diretor do Grêmio do Pedro II Maitá, que é uma das principais escolas. E no Rio de Janeiro também. O Pedro II é um colégio federal, assim, tradicional, né? Tem um movimento estudantil organizado, forte, combativo. Eu fui liderança lá, eu fui liderança no diretório acadêmico da UF, fui ativo nos Correios, quando era de lá. Fui da base, estou na base, hoje já fui diretor do sindicato no CEP, o Sindicato de Professores. E aí, assim, tem um problema que a gente tem que realmente começar a diagnosticar para poder pensar como que vai solucionar esse descompasso. A gente ainda faz luta política, grosso modo, a gente ainda faz luta política no estilo da primeira Revolução Industrial, e a gente está na quarta. Isso aí tem sérias dificuldades. Sérias dificuldades. A realidade do mundo de trabalho é totalmente diferente, né? E as greves hoje, que são a principal ferramenta que a gente tem e que vem desde a época da primeira, elas são extremamente questionáveis a eficiência delas. Inclusive porque poucos são os trabalhadores que estão organizados em categorias que é possível fazer uma greve efetiva. É só ver. Se greve, nos moldes que a gente faz hoje, funcionasse, nós professores estávamos ganhando muito bem. A educação no Rio do Brasil estava muito boa. Mas assim, não está funcionando. E aí, o que acontece? É possível a gente datar que a partir de 2013 para cá, tudo piorou. Assim,
tem uma polêmica em torno de 2013, assim, mas eu não tenho nenhum problema de ir para esse debate. Assim, em 2013, o bolsonarismo, a extrema-direita, o golpe, tudo isso é consequência de 2013. Eu tenho nenhuma dificuldade em ir para cima desse debate, nenhuma dificuldade. Agora, mesmo que não ache que foi, é consenso que 2013 é um ano chave. E aí, assim, 2013, como é que aquilo ali foi possível, né? Olha, tinha uma série de think tanks, né, de aparelhos ideológicos, fazendo campanha pesada em prol de uma ideologia. Na verdade, duas, né? Que era o neoliberalismo, um era o neoliberalismo e o outro era o anarcocapitalismo. Não à toa, depois os dois foram estar bem presentes, bem representados no governo Bolsonaro. Primeiro no governo Temer, depois no governo Bolsonaro. E aí, assim, a gente tem que pegar e enfrentar esses debates. Por quê? O mundo que eles estão desenhando é um mundo do individual. É um mundo onde os trabalhadores têm que estar desorganizados. E aí, a gente tem que mostrar que não. Que é por meio de associações, de sindicatos, de trabalho de base organizado. Isso é uma coisa. A outra coisa é, vamos discutir esses símbolos. Não dá mais para gente aceitar esse revisionismo histórico. Não dá mais. O que isso acontece? Porque ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta e a gente tem uma via principal no Rio de Janeiro, cujo nome é 31 de março. Felizmente ninguém sabe onde é que é, né? Todo mundo passa e ninguém sabe onde é. Mas chama 31 de março. Quando o fato de derrubarem uma estátua do Borba Gato incomoda mais do que ter a estátua do Borba Gato. Então, assim, a gente tem que pegar e ir pra cima, né? Tem que ter clareza. Olha só, o nome do modelo que a gente está defendendo é esse, é socialismo. E por que é? Porque, olha só, é pelo meio do social que se transforma. Porque não é pelo individualismo que a Margaret Thatcher falava assim, eu não vejo isso que vocês falam de social, né? Eu vejo, são famílias e pessoas. Não, cara, é social, cara. É social. E se alguém tinha dúvida que era social, a Ediane acabou de falar. A história da vida dela mostra isso, que a transformação passa quando as pessoas estão organizadas socialmente. E aí, assim, eventos como esse são fundamentais, né? Muito importantes mesmo. E a gente tem que pegar e não ter vergonha de enfrentar o revisionismo histórico, de pegar e reclarecer quem são as referências, quem são os processos que a gente tem que enaltecer, por que a gente enaltece. Vamos fazer... Ué, tem problemas? Tem, vamos debater os problemas. Mas, com todos os problemas, eles são infinitamente melhores, nossas experiências são infinitamente melhores do que as melhores experiências deles. Afinal de contas, tem ou não tem uma miséria graçando nos Estados Unidos? Que faz magia? É só uma gripinha. É só uma gripinha. E aí, assim, só pra fechar, eu queria falar que, assim, queria até fazer aqui dois merchan, né? Um é que eu pesquisei esse processo, né, de 2013 até 2018, eu pesquisei no meu mestrado e virou livro com a apresentação do José Genuíno, né? O livro tá aí, quem quiser depois conversar comigo a respeito, vou ter o maior prazer. E aí o que acontece? Como eu acho que 2013 foi realmente um ano chave, né? E assim, minha pesquisa não era só sobre 2013, minha pesquisa incluía também 2018 e o processo do golpe. O que acontece? Eu estou querendo fazer uma pesquisa só sobre 2013. E aí eu tenho um projeto, quem depois quiser tirar dúvidas, conversar a respeito disso, cara, vai ser o maior prazer, assim, eu estou precisando muito de ajuda, porque no fim das contas, a gente não tem, né, as pesquisas hoje não tem bolsa, né, assim, a gente depende da solidariedade dos colegas, né, do engajamento das pessoas, porque assim, pesquisa demanda tempo, né, assim, e dedicação, né, cara. E para quem tá fora
Mesmo pra quem tá na academia isso não tá fácil, né? Mas assim, pra quem tá fora, então da academia tá muito difícil, né? E aí precisa muito da ajuda do pessoal aí. E aí assim, realmente só pra fechar, a gente tá vivendo um momento agora de realmente muita expectativa, né? É legítima essa expectativa. E aí eu queria fechar com uma frase, né, que o Milton Santos falava, né, e que foi lema do Fórum Mundial por muito tempo, né, assim, gente, um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível e parabenizar aqui parabenizar a Narine, parabenizar a produção do evento. Eventos como esse contribuem significativamente para que nós construamos um novo mundo bem diferente desse que está aí, porque esse que está aí comprovadamente não presta. Obrigado. E agora, com a palavra, Elias Jabor. Como é que é, Elias? Tem socialismo no nosso tempo? Claro. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. Eu tenho dificuldade de falar e dificuldade de falar em pé, né? Eu não tenho a habilidade que a nossa Ediane tem de falar em pé e falar com essa eloquência toda, como a Juliane Furno fala, ou seja, fala com facilidade assim. Eu não tenho essa capacidade, então vocês vão ter que me tolerar um pouquinho aqui, né, com as minhas dificuldades. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, discutindo algo que é muito caro a mim, que é discutir socialismo, né? E eu queria fazer uma anotação aqui sobre o MTST. Eu fiz um trabalho de especialização fora do país, em onde eu comparei o processo de urbanização de Moscou e Pequim, né? E ali eu tive contato com uma literatura que mostrava muito claramente, primeiro Marx, né? Que falava da transformação da crise de superpopulação agrária em crise de superpopulação urbana, não é? E depois, um dia eu liguei para o orientador assim e falei, e aí, o que eu faço? Só vai estudar Ricardo, Rendas da Terra, essa coisa toda aí que conhece. E o MTST é um movimento que dos movimentos todos que estão aí, na minha opinião, é o mais estratégico de todos. Por que eu estou falando isso? Porque o capitalismo ele expressa sua crise sob várias formas. Mas a forma mais cruel com que o capitalismo ele se expressa enquanto crise é na transformação da crise de superpopulação agrária em crise de superpopulação urbana. O Brasil vive uma crise urbana de 40 anos. Né? E o solo urbano, por exemplo, em um país que se desindustrializa como o Brasil, ele tende a ser um objeto assim, de especulação absurda. Né? E o MTST nesse sentido ele é estratégico por quê? Consciente ou não, tá? Ele ataca diretamente o que eu chamo de renda que Ricardo chamava de renda diferenciada da terra. Eu acho que esse é o grande nó do capitalismo na cidade, ou seja, a crise urbana, né? E a forma como a renda diferenciada da terra age e expulsa as pessoas do centro para as periferias. Ou seja, por isso que eu falo que estudar é fundamental. Então o MTST, eu carrego esse carinho e essa afeição por conta dele colocar o dedo na ferida da questão da renda diferenciada da terra e o papel que ele cumpre de expressão da maior mazela que o capitalismo cria, que é essa crise urbana que o Brasil vive há 40 anos. Né? Então eu queria fazer essa anotação de alto respeito ao MTST, um alto respeito aos consumidores. Sobre socialismo, eu queria falar, como a gente não tem muito tempo, a gente falaria por horas desse negócio, né, que me intriga muito. Falou-se aqui do professor Milton Santos, né, e ele foi meu primeiro orientador de BIBIC, né, e tem aquele dia que ele chama um para conversar, não sei o que e tal, e ele falou, quando chegou a minha vez, eu tremendo, né, ele falou, menino, o que você quer estudar? Eu falei, quero estudar socialismo. Ele falou, por que você quer estudar socialismo? Porque eu quero entender por que algo que eu acredito deu errado. E foi a União Soviética. Eu nunca me esqueço algo que ele me falou, assim, e que me carrega até hoje na minha vida. Sabe que esse troço é uma ciência, né? Eu não sabia porra nenhuma. Pra mim, o socialismo era um mundo bonito e tal, místico, sabe? Da mística, não. Pô, sabe que esse negócio é uma ciência, né? Eu falei, sei, claro que é uma ciência.
E o tal do Marx falava que a ciência tinha que ser tratada como tal, né? Eu falei, claro, gostei, mas eu estava nessa de mística ainda, entendeu? De utopia, não sei o quê, né? Aí ele me passou assim, olha, para você começar a entender alguma coisa dessas coisas, eu passo para você Crítica da Lógica de Hegel, né? Os Cadernos Filosóficos de Lenin, e ele passou, por exemplo, vários textos, inclusive um texto clássico dele de 78, que é o Milton, que ninguém trabalha. O Milton que trabalha é o da década de 90, mas o Milton que interessa a nós, ele é o Milton da década de 70, que é o Milton que faz uma revolução conceitual no marxismo, com o conceito de formação econômica e social. Então ele passa o texto dele, de 78, que é clássico, passa um texto do Lenin chamado Quem são os Amigos do Povo, como luta contra a social-democracia, que é um texto mais fantástico que eu conheço sobre método científico. Quem entender de método científico marxista tem que ler esse livro do Lenin. É um panfleto, mas é uma coisa espetacular, né? E uma série de artigos científicos sobre formação econômica e social, né? E ele foi o primeiro cara a falar o seguinte, que é outro Milton que todo mundo nega, né? E se você quiser essa coisa de socialismo, olha para a China. Acho que ali está acontecendo alguma coisa diferente. Isso em 1994. A esquerda toda hoje, até hoje, nega a China. Nega a China, adora o Milton Santos. Mas o Milton Santos disse isso, ali está acontecendo uma coisa diferente. Por isso que, inclusive, eu acho que essa outra globalização do Milton Santos que está acontecendo hoje é a China, com a iniciativa Cinturão em Roda. Né? E ele falou aí mesmo, o negócio da globalização. Tá? Isso era 94. Ele morre em 2001, se não me engano. Vou te passar para quem vai se interessar mesmo por esse tema, é o professor Armei, amigoniano. E ele é o cara, segundo para ele, é o maior professor de geografia econômica do mundo. Né? Mas eu quero continuar te acompanhando nessas conversas. Então eu queria seguir conversando com o professor Milton. Isso aí é nenhuma... Eu vejo tanto as pessoas falarem de Milton Santos, né, que muito que conhecia outro. Ele falou assim, a última conversa que eu tive com ele falou o seguinte, olha, eu sou brasileiro, eu não me vejo como negro, eu sou negro, evidente, mas eu sou brasileiro e sou terceiro mundista. Então tudo que vier do terceiro mundo me interessa. Então as experiências do terceiro mundo me interessam. Ele se vê como brasileiro, algo que não está na moda nem na esquerda hoje, né? Milton Santos se vê como brasileiro, né? E que a luta pela igualdade racial seria a luta pela igualdade de ser brasileiro, ou seja, a centralidade da questão nacional em Milton Santos, né? E comecei a estudar China, e comecei a fazer essas leituras filosóficas sem entender porra nenhuma, mas chegou uma hora que você aprende. E eu comecei, né? Chegou uma hora que a gente acaba aprendendo, né? Na marra e tal, né? Mas aprende. Então eu comecei a perceber, e o meu orientador, primeira coisa, lê tudo que você puder do Lenin sobre economia. Porque o Lenin tem uma obra econômica entre 1893 a 1910, que é uma obra econômica, Juliane, maior que a do Keynes, do ponto de vista de quantidade, de qualidade. Mas a quantidade que o Lenin escreveu sobre economia, ele escreveu mais sobre economia que o Keynes. Nem esses textos aí, depois vamos conversando. Então meu problema é a questão conceitual. Tá? Meu problema com sociedade é conceitual. E vai estudar China. Também ele falou a mesma coisa. Aquilo ali é, sabe? E ao fazer leituras o tempo inteiro, ler, até hoje eu sou obcecado com isso, eu fui conseguindo formar na minha cabeça, principalmente lendo Hegel. Tá? Eu sou acusado de ser hegeliano, sou acusado disso, porque o Hegel ele foi expulso aqui no Ocidente. É por isso que a esquerda aqui no Ocidente não consegue sair de Kant, né? Nunca vai chegar a Hegel, né? São muito kantianos. É modelo na cabeça, socialismo é A, B, C, D, ou seja, categorias transcendentais. A e B não pode, A não é B, B não pode ser A, quando Hegel trabalha com combinações. Ou seja, nós aqui no Ocidente existe uma crise do pensamento ocidental e essa crise atinge diretamente o marxismo. O marxismo ocidental ele é anti-hegeliano, ele é kantiano, infelizmente, em sua maioria. Isso explica porque essa rejeição toda a China, essa adoração por autores estrangeiros como David Harvey, na minha opinião, não chegava aos pés do Milton Santos. David Harvey não chegava aos pés do Milton Santos, em todos os sentidos. Eu presenciei debaixo deles. Ou seja, uma esquerda colonizada, vamos dizer assim, né? Esse é um grande problema nosso.
E eu consegui fazer o seguinte, eu comecei a perceber o seguinte, eu não tenho que definir o que é socialismo. Porque o tal do Hegel, ele falou o seguinte, o conceito se manifesta no movimento real. Então eu nunca me preocupei, quem me acompanha há muito tempo, que lê os textos, eu nunca me preocupei em definir o que é socialismo. Nem nesse livro nós definimos. O que nós definimos nesse livro aqui, primeiro, como é ciência, o Milton Santos, é ciência, então você vai ter que conhecer categorias, conceitos. Daí ele mandava ler ciência da lógica de Hegel. E perceber, e ele falou outra coisa, e perceber que os conceitos e as categorias são historicamente construídos. Ou seja, eu não vou entender a China, qualquer experiência, com o conceito do século XIX, mesmo marxista, porque mais que o Marx seja universal, eu tenho que historicizar o que ele escreveu. Eu tive que, esse livro, por exemplo, nós tivemos que reescrever o que é o conceito de formação econômica e social, o que é a lei do valor, o que é modo de produção, sabe? Ou seja, nós fizemos eu, Alberto, um trabalho de reconstituição conceitual do marxismo para entender o capitalismo e o socialismo hoje, e a China em particular. Então eu nunca tive essa preocupação, mas o Lenin me apontava outro caminho, que é o caminho da forma histórica, da forma social, que é o que o Milton Santos me deu a dica lá atrás. Olha, esse monte de texto sobre formação econômica e social você vai ter que ler, porque o conceito de formação econômica e social ele é o conceito de fronteira das ciências humanas e sociais. Ou você domina esse conceito, ou você não vai entender nada, porque sabe o que você vai fazer? Ele falava para mim, você vai ficar pegando teorias gerais e aplicando a realidades específicas, e isso não funciona. Nem o marxismo funciona desse jeito. Tanto é que o Engels fala que a economia política ela varia de país a país, né? Ou seja, as teorias gerais não explicam realidades particulares, né? E a minha preocupação foi buscar a forma histórica. Então, qual que é? Eu estudo na China, porque eu fui me convencendo de que a China era de fato a experiência socialista. Eu não vou falar aqui porque eles fizeram uma Revolução em 49, que foi a maior revolução social da história da humanidade, a Revolução Camponesa. Eu não vou falar aqui que eles eliminaram a pobreza extrema. A esquerda não fala isso. E Diane, o maior projeto de construção de casas da história é o 14º plano quinquenal chinês que está buscando a construção de 35 milhões de casas. A esquerda não fala nisso. Não fala nisso. O país que, como eu me acompanha sempre adverte, o país que mais investe em ciência, tecnologia e inovação voltada para a energia verde é a China. Ela investe mais que a União Europeia e Estados Unidos juntos. A esquerda não fala. As pessoas falam em Green New Deal e ecossocialismo e não falam da China. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Pessoal, ecossocialismo, Green New Deal e não fala da China. Isso é gravíssimo, pessoal. Não estou aqui defendendo o modelo não, tá? Porque não tem receita de bolo. Mas é gravíssimo. Isso é uma prova de colonização terrível. Né? Nós queremos fazer revolução no Brasil, não lemos autores brasileiros, a gente fica lendo autor estrangeiro. Né? E a forma histórica. Né? Então eu tenho que buscar uma forma histórica, porque é muito fácil. Eu não exerço poder político, eu não tenho um compromisso com o poder político, eu tenho raiva da realidade, então a China não é um país socialista. Porque lá não se realiza as minhas categorias transcendentais kantianas que estão aqui dentro da minha cabeça. Né? Estão aqui na minha cabeça. Né? Então fica esse negócio de autoritarismo, socialismo democrático, ou seja, a coisa mais kantiana é colocar um pré-requisito para algo, né? Ou seja, não é nada materialista isso. Né? Quando a China tem hoje a maior experiência do mundo, Elidiane, de orçamento participativo é a China. Não é Porto Alegre, não é BH, não é Santo André, é a China, que hoje tem mais de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas trabalhando ativamente no que se chama de orçamento participativo, que lá é autogestão da produção em nível de aldeia, vila e bairro. A esquerda nem sabe disso. A gente está preocupado com o Corbyn na Inglaterra, né? O Jeremy Corbyn, ou o rapaz dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, né? Aquela anticomunista Alexandre Ocasio-Cortez, né? Anticomunista visceral. A gente adora esse pessoal, nossa, é um amor o pessoal que estuda esse pessoal. E a China, não, aquilo é uma ditadura feia. Ou seja, as pessoas não falam tanto quanto o racismo no Brasil, e a esquerda expressa um racismo absurdo quando fala da China. Absurdo, da China e Coreia do Norte.
E a Coreia do Norte, eu acho que nós fazemos relativismo antropológico com tudo, mesmo com a Coreia do Norte. Não tem relativismo antropológico. Eu defendo a Coreia do Norte, eu defendo as nossas experiências históricas. E qualquer forma histórica que a China se apresente, enquanto socialismo, enfim, tem socialismo no mundo, e esse socialismo se expressa na República Popular da China e tem uma forma histórica específica. Não é a abolição da propriedade privada, não são conceitos ou são abstratos. Então, como eu não trabalho com conceitos abstratos, trabalho com conceitos manifestando o movimento real, eu tenho que buscar esse movimento. Então, eu olho, por exemplo, alguns dados. Tá? Eu vejo 2 milhões de pessoas, homens e mulheres, trabalhando o dia inteiro, engenheiros e economistas, para a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano. Pessoal, se vocês querem fazer revolução, vai ter que aprender isso. Aprender que o planejamento econômico é a ciência mais avançada que existe diante de nós. E se nós não entendemos disso, nós não somos dignos do poder político. E de longo prazo. Não somos nem dignos do poder político. Aí vai ficar na utopia, na mística, entendeu? Mas se não entender isso, nós não vamos ser dignos do poder político. Lá tem 2 milhões de pessoas que estão fazendo o seguinte: planejando uma economia para gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano e fazer kidnap tecnológico dos Estados Unidos, porque socialismo é riqueza, pessoal. Riqueza é alta produtividade do trabalho. Então, se a China não conseguir alcançar os Estados Unidos na infraestrutura de semicondutores, é uma experiência que pode quebrar. E é nessa luta, ou seja, a luta pela China, pela sua independência tecnológica, que reside hoje a grande luta de classe no plano internacional. A luta de classe no plano internacional hoje é isso, se a China vai conseguir chegar lá ou não. O resto é perfumaria, me desculpe, eu sou muito honesto, o resto é perfumaria. Ou seja, porque é uma batalha de socialismo e capitalismo. E quem diz isso é o Bannon, quem diz isso é o Partido Republicano, temos que destruir o socialismo chinês. Mas a esquerda acha que o socialismo é o Bernie Sanders, é a utopia, é não sei o quê. Ou seja, eu estou querendo provocar para chamar a atenção do seguinte: ou isso daquela realidade eu não entendo nada que é socialismo. Eu vou continuar aqui. São 2 milhões de pessoas que eu acho que são, que o Che Guevara falava o homem novo sobre o socialismo, né? Eu acho que o homem e a mulher novos sobre o socialismo são esses 2 milhões de pessoas que trabalham 24 horas por dia para gerar emprego para 13 milhões de pessoas. E eles colocaram a China, veja bem, agora eu vou ficar em pé. Eu estou trazendo dados aqui para vocês compreenderem o que nós estamos perdendo no estudo da China, de ficar lendo David Harvey, interessado em Green New Deal, ou seja, vamos ser, né? Eles, por exemplo, os chineses, nos últimos 10 anos, eles urbanizaram cerca de 220 milhões de pessoas, sem originar uma única favela. Por que as pessoas não estudam essa experiência, que para mim, ou seja, você colocar um Brasil inteiro em 10 anos na cidade, é o ato mais alto, é o ápice da inteligência humana, pessoal. E aí eu chego, a forma histórica que o socialismo chega hoje, se apresenta no nosso tempo. Não é utopia, não é mística, não é nada disso. Então, como eu tenho que buscar uma forma histórica que explique esse negócio, né? Então eu vou estudar, né? Então eu chego a uma seguinte conclusão: porra, esses caras estão se utilizando já vou encerrar, pessoal. Eles estão se utilizando de tecnologia, de inovações tecnológicas disruptivas, surgidas desde o 11º plano quinquenal, que é o Big Data, a inteligência artificial, o 5G e agora o computador quântico, para elevar a capacidade de domínio humano sobre a natureza. Ou seja, elevação da capacidade humana de intervir na realidade, ou seja, talvez o surgimento de um novo modo de produção. Porque o Marx diz que o modo de produção se caracteriza claramente pela elevação do domínio humano sobre a natureza. E a China está acontecendo isso, ou seja, a história está acontecendo na China hoje, diante dos nossos olhos. Uma nova forma histórica está surgindo na China. E para terminar aqui, qual que é a forma histórica? Ele está falando tanto forma, qual que é a forma histórica que a China se apresenta? Aí eu vou no autor brasileiro, porque eu não sou colonizado, né? Vou no autor brasileiro chamado Inácio Rangel, que para mim foi o marxista mais brilhante que existiu na América Latina, porque era brasileiro, anti-imperialista,
né? e tinha simpatia profunda pela experiência chinesa e soviética. Né? Ele tem um livro chamado Elementos de Economia e Projetamento, um livro de microeconomia para engenheiro, livro horroroso, de 59. Aí me mandaram ler esse livro. Márcio Henrique Monteiro de Castro, que é um dos maiores economistas do Brasil hoje, foi estagiário dentro do BNDES, do Rangel, você vai ter que conhecê-lo no Rio. 30 anos, então eu estava com o Rangel 30 anos, falei, beleza. A chave da compreensão da sua, que você quer aprender, para descobrir, está nesse livro do Rangel. Eu li 9 vezes, só na nona que entendi que o Rangel estava ali descrevendo o projeto Sputnik e a reconstrução europeia. Né? E fazendo de que forma? Demonstrando e dando cacete no Hayek e no Mises, né? Demonstrando que é possível construir conglomerados empresariais fora do sistema de preços. Eu sou economista, tive que me formando, né? O que é sistema de preços? A gente vai volta para estudar essa coisa toda e tal, né? E essa economia de projetamento era a União Soviética, a sua expressão maior, né? E acabou. A financiarização acabou com isso. E as categorias básicas do projetamento é o custo-benefício. Então, quando a gente dá um curso na faculdade, eu tenho essa disciplina de elaboração de projetos, existem 2 categorias básicas do projetamento, que é custo-benefício. Só que o Rangel, como aristotélico, né, ele colocava a busca da razão entre a relação custo-benefício. E ali eu consigo pescar uma forma histórica. Quando eu vejo a China hoje enfrentar a Covid-19 como ela enfrentou, que ninguém fala aqui. Enfim, deixa ninguém falar isso. 6 mil mortos aqui com Covid-19. Isso é uma demonstração retumbante é uma demonstração retumbante da superioridade do capitalismo sobre o socialismo, só que a gente não fala disso. Vamos ver o que o Bernie Sanders tem a dizer, o que a esquerda ocidental tem a dizer, o que a escola de Frankfurt tem a dizer, entendeu? Sabe? É isso. Né? Então chegou uma forma histórica. Então o socialismo hoje, ele se apresenta ao mundo de forma embrionária. A minha experiência é que ainda está saindo do ventre da mãe, que é muito novo. É um conceito que está se realizando no momento real. Então o grande desafio das ciências humanas e sociais de hoje é construir um corpo conceitual e categorial em cima do que acontece na China hoje, porque é dali que vai sair uma chamada economia política do socialismo, uma ciência que explica o socialismo, não utopia, não místico, uma ciência que explica a China. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio. E aquilo se expressa com o quê? Esse socialismo. Em um mundo que tem nazismo, nazifascismo, extrema-direita, negacionismo. Qual que é hoje, como que o socialismo hoje se apresenta na China com suas imensas contradições? Eu posso falar aqui milhões de contradições da China, pessoal. Eu não sou propagandista do governo chinês, eu discordo de várias coisas que estão acontecendo lá hoje, inclusive. Mas é normal o processo de aprendizagem que está acontecendo no socialismo, até porque o socialismo ele é a única experiência humana que começa do zero. Começou do zero, só começou em país destruído. A Inglaterra o Cromwell fez a Revolução Puritana em 1644 e ele criou todas as inovações institucionais que abriram passagem para a Revolução Industrial 130 anos depois. O socialismo não teve isso. Foi só país destruído. Por isso que eu tenho orgulho da União Soviética, eu tenho orgulho do leste europeu, eu tenho orgulho de Cuba, e hoje tenho orgulho da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, da Bolívia. E eu não sou o Gabriel Boric que vou colocar a Venezuela, Cuba e China como alvo. Nunca. O socialismo, ele se expressa hoje enquanto ciência, porque eu me lembrei do Milton Santos, tem que ser tratado como ciência, menino. Isso aí não é utopia, não é, sabe? O Milton que as pessoas falam, pessoal, não é esse que sabe, desculpa, sabe? Ele ficaria horrorizado com o uso que se fazem dele muitas vezes, sabe? Só porque eu conheci o homem. A começar pelo fato de se ver como brasileiro e terceiro mundista, que muda completamente os termos de discussão sobre a obra do Milton Santos. Né? É a transformação da razão em instrumento de governo. Se a China em 78 promove o socialismo se reinventa na China através de instituições de mercado, hoje a grande forma histórica que surge na China hoje é a transformação da razão em instrumento de governo. Então o socialismo hoje, para mim, ele se apresenta perante nós como a transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, pessoal, vamos deixar de pessimismo. Existe socialismo, existe, está acontecendo diante de nós
e nós, por conta do nosso orientalismo, né, da nossa incapacidade de olhar indo Europa, está fundada. Mas que o Ocidente faz revolução, desde a Revolução Francesa, nós insistimos em olhar para o Ocidente, né? Ou então para correntes marxistas, sem nenhum apego com a realidade, com raiva da realidade, né? Vi de escola de Frankfurt e outras, né, que odeiam a realidade, né? Sabe? Mas é isso. Eu quero deixar, claro que a gente acorda um pouco para polemizar, mas falo aqui de forma emocionada sobre o que eu penso socialismo, porque eu tenho uma fé na humanidade imensa, né? E quando eu vejo o que a China está realizando, somente a minha fé na humanidade, ou seja, a gente tem saída assim, pessoal. E o Oriente está sendo palco disso daí, a gente nem está se dando conta disso. Um forte abraço, beijo no coração de vocês. Muita coisa, hein, pessoal? Muita coisa. Eu só queria um comentáriozinho, assim, de uma coisa que eu falei. Eu acho que a esquerda brasileira, não sei qual esquerda a gente estava, o Elias estava se referindo em algumas vezes que ele falou sobre a esquerda na China, etc. Mas eu discordo que a esquerda brasileira não valorizou o combate à Covid da China. Isso é uma coisa que era parte do orgulho. Tem uma questão que talvez fique aqui, até para a gente se aproximar mais, se a gente pode discutir, falou sobre da China, que falta ainda tal qual a classe trabalhadora e o socialismo brasileiro tem uma grande relação e conexão, afasta a relação com suas organizações irmãs ou com as classes trabalhadoras irmãs do continente e da África, etc. Às vezes muito mais do que com organizações, por exemplo, da América do Norte, que é uma relação entre a esquerda mais recente. Mas ainda existe, para quem se organiza, por exemplo, a Ediane estava contando do processo de organização na chegada, você ganha pelo socialismo numa organização como o TST, é difícil ter um intercâmbio com a classe trabalhadora chinesa hoje em dia, até por razões tecnológicas quase, né, de como a gente se dá. É muito mais fácil a gente ter relações com os nossos irmãos latino-americanos, por exemplo. Isso era só uma coisa que eu queria levantar. Eu queria fazer um comentáriozinho do debate, que acho que foi muito rico, a gente aprende muita coisa. Infelizmente, não dá para a gente continuar aqui por muito mais tempo, vai ter uma atividade agora interessantíssima de sindicato de professores com Maracatu. Mas eu, depois, para passar para a saudação final, eu queria deixar aqui algumas provocações. Nessa revista que a gente fez sobre o socialismo no nosso tempo, olhando para o socialismo brasileiro, eu acho que, e combinando um pouco com o que todos os camaradas aqui falaram, o professor Milton Santos ensinou para o Elias e nos ensina a todos hoje que socialismo é uma ciência, e eu acrescento de que é uma ciência e é uma tarefa, e talvez a mais bonita e a maior das tarefas que a gente tem enquanto classe. E aí é preciso de duas coisas, que é aprender com a história do socialismo, como foi muitas vezes citado aqui, então com os nossos do passado, que é como a gente estava contando, chegar a contar a história dos nossos, contar a história do lugar onde a gente está, da nossa luta, a nossa história, a história da nossa gente na China, em Cuba, na Rússia, na Bolívia, etc, etc, a nossa história, que ela é parte. E o segundo, que acho que também transpassa todos os debates aqui, que é, para cumprir a tarefa e dar cabo da grande ciência operária que é o socialismo, é preciso confiar cegamente, no sentido aqui eu estou, óbvio, de novo esticando a corda pela polêmica, mas confiar com o coração inteiro na classe trabalhadora. A nossa classe, e aí acho que, de novo, o testemunho da Ediane aqui começa fechando o ciclo dessa explicação, que é preciso confiar, e falando da nossa classe, na classe brasileira, na classe trabalhadora brasileira, que está cada dia mais concentrada nos centros urbanos, como a Ediane contou, que está cada dia mais letrada, mais estudada, mais racialmente letrada, mais politicamente letrada, uma classe trabalhadora urbanizada, instruída, e que no nosso país não para de lutar. Não existiu um momento da história brasileira que a classe trabalhadora estivesse vencida enquanto projeto, sem capacidade de reconstruir o futuro. Então, eu queria fazer esses comentários e para passar aqui para a gente fazer as nossas saudações finais, mas eu acho interessante isso. O que fica é que o socialismo é uma tarefa para hoje. Uma coisa que também se liga em todos os debates, não sei se vocês fizeram essa conexão, mas do Jabor ao Matheus, é que
socialismo a gente fala, e acho que esse é o desespero do Jabor agora no final, mas também passou pela fala da Ediane e do Vitor, que socialismo passa por construção de poder, pela disputa do poder, levar as pessoas à vitória, concretizar as famílias, as casas, o território, o trabalho, o emprego, etc. Então, a gente precisa voltar a se acostumar a vencer, não só porque é possível vencer, mas porque é preciso. A gente precisa construir no tempo presente vitórias para a nossa classe, nossa gente. Acho que é isso assim, que eu queria contribuir com vocês. E agora eu queria passar para uma saudação final, assim, para comentários, se vocês quiserem comentar. Infelizmente a gente não tem muito tempo, a gente tem que ser mais conciso nessa fala. Eu vou pedir a gente, logo em seguida, todos nós aqui, vamos continuar ali no cantinho assinando os livros, conversando, etc. Mais um pouquinho. Mas eu vou passar para mais uma rodada de uma saudação final e algum comentário que vocês queiram fazer. Pode ser? Podemos começar assim? Vamos fazer nessa ordem? Não, Aline, Aline, não, na verdade eu não tenho nada mais a falar, não. Eu acho assim, como... Você teria se tivesse alguma pergunta, tá, mas realmente o tempo está apertado. Inclusive, eu também estou bem apertado de tempo, tenho que correr para o Rio de Janeiro e ter uma bebê para resgatar lá da minha. Mas não é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos companheiros, pelos companheiros que estiveram aqui. Deu para aprender muito. Vou pegar depois um monte de referência aí com o Elis e é isso. Bom fim de semana para todos. Quero agradecer o espaço do Café em Pé, Jabor. É bom, né, ficar em pé? Eu quero agradecer pelo espaço. Minha primeira vez em Paraty. Eu vim aqui nesse evento da Flipei. Quero agradecer essa mesa maravilhosa, né, ao Jabor, ao Vitor, ao Matheus. E falar que a indignação e essa angústia, essa agonia, a gente se faz em luta, em organização, em concretude. Essa é a palavra. Nós, enquanto movimento, quando eu vou voltar lá atrás na minha fala, rapidinho, a primeira estrutura que é levantada na ocupação é a cozinha coletiva. Nós, no momento que o Bolsonaro jogou, voltou novamente para um mapa da fome, mais de 33 milhões de brasileiros hoje vivem em segurança alimentar, que não sabem se é fome, pessoas que comem hoje, que não sabem se vai comer amanhã, se vai comer à noite, se come de manhã. Então a gente fez cozinhas solidárias, estamos com 31 cozinhas solidárias, inclusive no Arco da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, temos uma cozinha solidária, que serve a alimentação totalmente gratuita. Por isso que eu falo, se fala com a classe trabalhadora, se fala com os oprimidos, a gente consegue achar estratégias e achar saídas. Quando o governo falava que não tinha máscara, que não tinha álcool em gel, que foi várias guerras, várias epidemias dentro da pandemia, a gente fez um trabalho formiguinha de levar álcool em gel, levar máscara, levar cesta básica, e aí é que surge o projeto das cozinhas solidárias. E eu estou aqui com o livro, gente, Pé no Barro, Lene Souza, poeta do MTST, que ela fala o seguinte: sabe por que ocupamos, gente? Ocupamos e ocuparemos a história esquecida, sem memória, a que não se ensina na escola, porque edificamos tudo que está aí, porque nunca paramos de lutar, nunca paramos de trabalhar. E assim encerro minha palavra. Muito obrigada. São histórias de lutadores e conta um pouco da história de alguns guerreiros e guerreiras desses 25 anos de MTST. Eu repito, todos os livros nossos aqui vão estar ali na banquinha, terminou, a gente vai ali pro canto e resolve, vocês compram todos e a gente... Vitor, meu camarada! Gente, uma coisa que eu até achava que a Aline ia falar, mas como não falou, eu vou fazer essa referência aqui, porque a contracapa dessa última Jacobin é justamente o Milton Santos, né? Não falei porque eu sabia que você ia falar. Então nós colocamos o Milton Santos atrás dizendo: o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir, né? Também o Milton Santos aí retomando essa noção de que a classe trabalhadora carrega o futuro nas mãos e que ela pode construir efetivamente um estágio superior da civilização humana, como às vezes o Jabor gosta de colocar. Eu vou terminar falando da Jacobin, tá? Eu chamo a vocês para darem uma olhada na nossa página. A gente trabalha, a gente costuma dizer, foi uma piada entre nós, né, que nós somos uma publicação ecumênica, porque nós não temos uma organização apenas, tá?
A gente já publicou uma entrevista com a Ediane, tá lá na Giacomo Brasil, e tem uma com o Jabô também, tá presente na Giacomo Brasil. Nessa edição tem com bolos. Tem com bolos aqui nessa daqui. Tem gente do PCB, tem gente do PSOL, tem gente do PT, tem até anarquista. Às vezes os anarquistas gostam da gente, mas a gente gosta dos anarquistas, publica os anarquistas também. Embora achamos que tem que conquistar o poder político, né? E a gente trabalha com uma tenda ampla, tentando refletir os debates da rica tradição socialista que a gente tem, né? Tem várias correntes, várias formulações, a gente tenta criar também espaços de diálogo franco, aberto, camarada, para às vezes construir síntese, às vezes pelo menos saber exatamente onde a gente discorda. E um dia eu quero também fazer um debate franco e polemizar com ele já hoje, que não vai ser aqui hoje, mas tem várias coisas que eu concordo muito com o que ele fala, e eu acho que várias que discordam muito, quer dizer, acham, tenho que saber. Aí a gente um dia vai discutir, saber se a gente discorda ou não. Mas realmente a gente tem que olhar muito para a China, isso eu concordo. A gente tem que entender o que a China está falando quando está falando de civilização ecológica. Eles têm um projeto também, numa escala que nenhum outro país tem de transição energética, e isso só pode fazer porque eles controlam o investimento politicamente. Acho que é uma lição fundamental que a gente tem que aprender da China, como socializar o investimento e coordenar, fazer planejamento econômico do investimento. Uma coisa que o Jabô não falou, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que se lembrar também, porque isso é uma demonstração realmente da superioridade do socialismo, mesmo do socialismo tal como existe hoje, em relação ao capitalismo tal como existe hoje, né? Que a China ultrapassou a expectativa de vida dos Estados Unidos, a principal potência capitalista. Isso é um grande conquista civilizatória humanitária. Eu acho que Fome na China também do que nos Estados Unidos já. Certamente eu acho que a gente tem muito que aprender com a nossa história, e a Aline falou uma coisa que é central. Nós temos que absorver a totalidade da história do movimento operário, do movimento revolucionário, com seus vários sucessos, suas honras, seus pontos altos, mas também com as suas misérias, com seus erros, com seus problemas. São erros nossos. Nós temos que aprender com os acertos e também com os erros da nossa experiência. Agora, uma coisa que às vezes eu fico preocupado na fala do Jabô, isso aí outro dia a gente conversa, não sei se é uma polêmica ou não, é que, embora seja verdade que o socialismo não é um modelo ideal que você impõe à realidade, isso o próprio Marx estava muito claro. O socialismo não é uma forma transcendente que a gente vai impor no mundo. O socialismo é um movimento real que supera o atual estado de coisas. Por outro lado, do ponto de vista do conteúdo, o mais central da tradição socialista é que a emancipação da classe trabalhadora é obra da própria classe trabalhadora. Nós precisamos construir uma ciência do socialismo, uma racionalidade científica do socialismo, mas essa ciência tem que partir, tem que nascer das lutas concretas e diversas da classe trabalhadora tal como existe hoje. Às vezes a minha preocupação é que a gente bota muito foco na geopolítica, a gente acaba perdendo a perspectiva de classe, o enfrentamento de classe contra classe e as lutas concretas contra as opressões e sistemas e as estruturas de injustiça que existem hoje. Então, eu ia só terminar a minha frase reforçando que não tem como falar de socialismo sem falar de luta de classe, do projeto da classe trabalhadora. Agora, por último, finalmente, Elias, por favor. Vou responder, tá? Responde. Não, cara, eu acho que falta, sem sacanagem. Eu tenho um jeito muito particular, porque eu sou filho de libanês, né, e meu pai me ensinou a ter um amor louco pelo Brasil, né? Então eu sou um brasileiro de qualquer coisa, eu sou um protótipo de intelectual orgânico de uma classe e de uma nação que é o Brasil. Eu não sou nacionalista, eu sou um patriota, né? E esse nacionalismo, esse patriotismo que me levou ao marxismo, não ao contrário. Então eu não consigo conceber ser comunista e não ser nacionalista, para mim é uma coisa estranha, né? E minha mãe era nordestina. E pode não parecer, pessoal, por conta de eu ter nome estrangeiro, ser branco, não sei o quê, ter feito USP, eu tive uma infância com muita dificuldade. O nordestino tem uma prática, não sei se você concorda comigo, mas a minha mãe me colocou, no primeiro dia de aula, né, a minha melhor roupa que tinha, e falou, cara, você vai pra escola com a sua melhor roupa. Vou te dar só 2 dicas. Minha mãe é uma semi-analfabeta, paraibana, que te diz, olha, não abaixa a cabeça para ninguém e seja quem você vai ser, aonde for.
Ou seja, eu não vou vir aqui no ambiente desse, mesmo que possa, que aparentemente ser hostil ou propenso, né? Sendo que, não, aparentemente eu falo assim. Não, aparentemente assim, ou seja, eu confronto mesmo, eu sou esse cara, né? Sabe? Vocês deixam, a minha essência é essa, a que eu apresentei aqui. Eu acho que é isso que me faz ser o Elias, que as pessoas conhecem nas redes sociais, ou nos meus livros, nos meus papers, etc. Né? Agora, o socialismo, eu acho que ele tem total razão. Total razão. Só que existe uma questão a ser discutida entre nós aqui. Como nós falamos que o socialismo é um conceito que se realiza no movimento real, nós temos que observar que o socialismo aconteceu no século XX, onde não tinha nem classe operária. Então a China ainda está formando uma classe operária. Então esse conceito se transforma em movimento real a partir do quê? Da luta anticolonial, pessoal. A luta anticolonial é o conceito, é o socialismo se transformando em movimento real no século XX. É o que eu falei para vocês aqui, começou do zero o socialismo. A China está formando uma classe operária hoje, depois de 70 anos de revolução. Tanto é que essa classe operária, por exemplo, ela era camponesa lá atrás, ou seja, o camponês taoísta, ou seja, na raiz, ou seja, o taoísmo como rebelião a qualquer autoridade, por isso que as revoltas da China são camponesas. O camponês chinês não é cristão ortodoxo como o soviético, isso explica muita coisa. Quando fala em trajetória russo-soviética, eles são trabalhadores. E é o país que faz mais greves do mundo. Por quê? Porque esse espírito camponês vai para as cidades. Então é a classe operária hoje que garante que aquele governo tenha, por exemplo, aumentos salariais. Eu quero trazer dados aqui para as pessoas chamarem a atenção. Os salários urbanos na China cresceram nos últimos 10 anos acima do PIB, da inflação e da produtividade. 300% em 10 anos. E os salários médios gerais da China em 10 anos estão 200%. E a gente vai estudar essa experiência. Enquanto o mundo inteiro está caminhando para precarizar o trabalho, na China, o dono da Meituan, que é o iFood de lá, foi multado em 300 milhões de dólares e obrigado a entregar direito de trabalho para os motoboys, os entregadores. Nós não vamos ter experiência. Esse que é o X da questão. Mas eu acho que o socialismo ele surge no século XX como expressão da luta anticolonial, da luta anti-imperialista. Portanto, hoje, pessoal, a contradição, o aspecto principal da contradição principal, que é burguesia e proletariado, é a luta anti-imperialista. Né? Ou seja, se nós não conseguirmos, para terminar aqui, nos observarmos como brasileiros, nós seremos facilmente derrotados. Não sou contra nós identificarmos como mulher, como negro, como isso, não tem nenhum problema com isso. Até porque são pautas civilizatórias, não pautas identitárias. Mas antes de mais nada, se nós não conseguirmos observar como brasileiros, nós seremos facilmente derrotados. Facilmente e com muita tranquilidade. Porque cada um vai ter feito uma coisa e não vai pegar o fundamental. Por quê? Porque o imperialismo ele quer destruir a nação brasileira. Eles querem destruir o socialismo como experiência e querem destruir qualquer experiência de projeto nacional autônomo que vinha aparecer no mundo. Ou seja, eu acho que nós temos, não de vocês, né, que acordar para a realidade. Tá? É muito cômodo nos apegarmos em uma fração de classe, uma fração de uma identidade, ficar ali e não observar a totalidade. E a totalidade ainda é o nacional. Ou seja, eu tenho orgulho de ser brasileiro, pessoal. Tá? E isso é o que me faz estar aqui hoje com vocês. É isso que me guia, o fato de eu ser brasileiro e o fato de ser brasileiro me levar a ser marxista-leninista. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Vitor, muito obrigada, Ediane, Matheus, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tem só mais um recadinho, ó, tem esse livro aqui que todo o dinheiro dele arrecada para pagar aqui a produção da FIBEI, o Tobias Viratas está à venda também. Bebam água, sejam socialistas e estudem China. Pessoal, oi, vou pedir a ajuda de vocês, ó. Os autores vão ali para aquele gazebo agora. Vamos ali para aquele gazebo, os autores, gente, dessa mesa, por favor.
talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.